Você vai ser substituído por uma inteligência artificial. Mas antes que eu começar esse vídeo, inscreva-se no canal, já deixe o seu like e ative o sininho. Como que eu cheguei nessa reflexão? Eu estava aqui no mercado, na cidade onde eu moro, e eu comecei a perceber que alguns operadores de caixa não estavam mais no trabalho. E eu tinha o hábito de comprar nesse mesmo mercado. E eu fui vendo que os operadores de caixa diminuíram. Por que que você acha? Porque tinha um espacinho na lateral que está se ampliando cada vez mais para você mesmo passar as suas compras, fazer o pagamento, pesar, empacotar, tudo você fazer sozinho. Ah, mas Giovanni, então quer dizer então que não vai mais os seres humanos existir ou precisar deles para esse tipo de trabalho? Acredito que vai sim, mas vai se diminuir cada vez mais e principalmente vão colocar uma espécie de gerentes, justamente para cada vez mais diminuírem os operadores de caixa. Então esse gerente vai estar lá só para aquelas pessoas, digamos, mais velhas que não têm o hábito ou não sabem mexer, digamos, na máquina, operar, ele vai estar auxiliando. Mas eu quero trazer alguns dados aqui ou algo que o Giovanni pensa daqui desse vídeo de hoje para os seus próximos 10 anos, que são as profissões que eu acredito que vão ter força alta em IA ou vão deixar cada vez mais de existir. Vem comigo na primeira. Telemarketing e saque tradicional. Então acredito que vai ter muito robô, muito chatbot fazendo essa assistência do que uma própria pessoa te atendendo, conversando com você. Então, se você está nessa área, o que eu te sugiro? Ah, Giovanni, eu tenho que mudar de área? Não, mas comece a estudar mais sobre as inteligências artificiais, comece de repente a aproveitar as oportunidades dentro da tua própria empresa, se eles fornecem treinamentos, comece a participar. A segunda foi a que eu comecei falando do vídeo, que é o caixa de supermercados, atendentes também de pedágio. Então, se você é uma caixa de supermercado, começa a participar de treinamentos para aprender a, de repente, mexer naquelas máquinas, a aprender, de repente, a virar um gestor, um gerente, ou tem esse interesse. Busque informações, fale que você não quer somente ser o caixa, que você quer crescer, quer ir para esse cargo, porque se você não tiver esse interesse, você vai acabar ficando sem emprego e aí você vai ter que procurar outra oportunidade. E se você de repente não tem estudo, é bem provável que você então fique atento a esses sinais. Assistente administrativos, auxiliares de escritório, eu acredito também que a IA vai fazer muita coisa, desde agenda, desde organizar e-mails, desde reuniões, tudo isso vai ser possível com a IA e cada vez mais vai diminuir esses colaboradores, exceto os que operam as IAs, mas vai baixar. Auxiliar de contabilidade e RH operacional, eu já vi robôs gerando as próprias notas fiscais, eu já vi o robô enviando, emitindo uma nota fiscal para o cliente. É óbvio que tem alguém que operou por trás, que deixou tudo pronto, mas eu creio que assistentes vão deixar de existir porque vai diminuir, não tem jeito. Você acompanha atendentes de lojas, vendedores de balcão. Eu acredito que nesses 10 anos que eu falei, a gente vai entrar nas lojas como, sei lá, Renner, C&A, Zara, e a gente vai escolher a roupa que a gente quer, a gente vai ter um local ali, né, mesmo para pagar, e a gente não vai precisar mais passar num caixa. Óbvio que vai ter alguém ali, um supervisor, um gestor, caso não encontre uma roupa, ou caso tu queira uma informação, mas não vai ter mais caixa, que tu tem que ir lá levar as roupas para essa pessoa. Então, dentro dessas empresas, principalmente nesses ramos que eu estou compartilhando aí, varejo, tenta ver as possibilidades, tenta se atualizar, tenta se informar para você não ficar sem emprego ou ser substituído por uma IA. Outra profissão é motorista, entregadores, então eu acredito que vai ter essa espécie de não ter mais os cobradores, né? Aqui eu quero trazer nesse nicho, deixar bem claro. Como já tem em muitas cidades, na minha cidade, eu lembro quando levantaram, falando agora da cidade que eu nasci, Porto Alegre, que ia ser muito difícil de substituir os cobradores, que não iam passar, e passou. Milhares, dezenas, não sei quantos cobradores foram demitidos, foram para a rua, e eu, numa outra cidade que eu morava, eu já via isso, já sabia que não tinha cobrador, e óbvio, sendo certo não que sobrecarrega o motorista, mas por quê? Porque as ferramentas de tecnologia substituíram aquele ser humano chamado cobrador. Então, o vídeo que eu queria trazer de hoje é um alerta, não que eu sou contra os profissionais, contra os seres humanos, mas esse vídeo é justamente porque eu me importo com quem também vem de uma classe menor para você não perder o seu emprego. Então, fique atento, desde o mercado mesmo que você é um caixa,
procura ser interessado, procura ver como que você pode sair para aprender essas outras coisas, ver se a empresa tem treinamento para você não ser pego de surpresa e de repente não perder a sua renda que sustenta a sua família. E às vezes não é muito, mas é o que sustenta seus familiares, é o seu ganha-pão. Então fique atento. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo mais voltado para as ferramentas sobre IA. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu comentário, deixa o seu like e muito importante, compartilha para alguém que precisa saber disso, principalmente citar alguma dessas profissões que eu citei aqui agora. Um abraço, até o próximo vídeo.